Jó, ele é considerado um dos livros poéticos da Bíblia, né? Assim como Salmos, ele é considerado um dos livros poéticos. No entanto, apesar de ser um livro poético, Jó, ele narra uma situação que aconteceu. A autoria desse livro, ela é desconhecida, mas é de consenso que foi escrito por um israelita, que foi escrita por um homem temente a Deus, pela forma como ele se refere ao Senhor, pela forma como ele escreve esse livro. Então ele foi escrito por um israelita. A tradição rabínica afirma que foi escrito por Moisés, porque a cidade de Uz, onde Jó vivia, era bem próxima de Midian, onde Moisés passou 40 anos de sua vida. Mas ainda assim não é confirmada essa autoria. O tempo de Jó também, ele não fica muito claro na sua tradução, no seu estudo, mas dá a entender que o livro de Jó ele foi escrito no período patriarcal. E o livro em si está muito significativo disso, porque nesse livro, Jó também ele faz o papel de sacerdote, fazendo expiação pelos pecados dos filhos. E isso era acontecimento no período patriarcal. Então, amados, quando nós nos deparamos aqui com esse livro de Jó, a gente vê que o tema principal de que trata esse livro é a soberania de Deus, a perfeita vontade de Deus. E a mensagem principal, o sofrimento do justo. Ou você pode se perguntar por que o justo sofre. E esse livro ele trata disso. O livro de Jó, se nós formos dividir para estudo, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, que está aí o capítulo 1 e 2, ela trata da confiança de Jó. E nesse capítulo 1 e 2 nós vemos aí o livro relatando um pouco da história de Jó. Nos capítulos 3 a 37, constam os debates de Jó. Ele e os 3 amigos que vieram ali visitar, e eles são narrados no capítulo 3 ao 37. E por fim, o livramento de Jó, que vem lá do 38 até o 42. Esse livro de Jó é bastante interessante. Quando a gente começa aqui a meditar, a partir do capítulo 1, que a gente começa a ler, esse livro dá várias características da pessoa de Jó. Né? E o capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. E por essa descrição, a gente imagina que Jó era um homem que temia ao Senhor. Era um verdadeiro servo de Deus, que dava testemunho da presença de Deus na sua vida. E até nas palavras de Deus, Deus diz isso a Satanás, que Jó era um homem íntegro que se desviava do mal. E a gente observa aqui que a partir daí, a partir do capítulo 2 até o capítulo 1, nós vemos que Jó enfrenta várias adversidades. E aí vem um questionamento, né, ali para Jó. Por que o justo sofre? Você já parou para pensar nisso? Por que o inocente sofre? Por que nós passamos tantas situações difíceis na nossa vida? E quantas vezes a gente se pergunta isso? E no caso de Jó não era diferente. No livro de Jó, uma lição fica muito clara para nós. Que nem sempre o sofrimento humano está relacionado a uma vida de pecado. Nem sempre o sofrimento humano está relacionado à culpa. Jó não sabia, Jó não entendia, e até o fim do livro ainda também ele ficou sem entender por que ele passou todo aquele sofrimento. E no caso do sofrimento de Jó, ele sofreu tudo aquilo, ele passou por todas aquelas adversidades, com a permissão de Deus, para que a fé de Jó, ela fosse aprimorada. Aleluia! E esse é um dos motivos porque o justo sofre. Esse é um dos motivos porque o inocente sofre. E sobretudo também para glorificar o Senhor. Mesmo princípio, está lá em Mateus
9:3. Quando Jesus foi curar aquele cego de nascença, as pessoas, os discípulos, vendo ali aquele homem cego, os discípulos falaram assim: mestre, e esse aí, quem pegou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Porque sempre acham que o sofrimento, o problema, a dificuldade está relacionada ao pecado. E Jesus respondeu àqueles discípulos: nem ele pecou, nem seus pais. Foi necessário que nascesse assim, para que se cumprisse nele o poder de Deus. É o mesmo princípio que podemos aplicar também ao livro de Jó. Então Jó enfrentou esse sofrimento para que nele fosse glorificado a Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que se cumprisse o propósito de Deus na vida de Jó. Aí no capítulo 1, que os irmãos podem estar acompanhando, nos versículos 5 a 12, tem um fato muito interessante. E é um diálogo ocorrido no céu. Já pensou em você? Deus permitiu que nós lêssemos um diálogo ocorrido no céu. Entre quem? Deus e Satanás. Irmãos, talvez se a gente lê de forma corriqueira que eu digo é quando a gente abre a Bíblia ali, lê um trecho, agradece a Deus, medita um pouquinho e passa. Isso é ler de forma corriqueira. A gente não presta atenção na profundidade, irmãos, do que Deus está falando conosco por meio dessa palavra. Imagina vocês que o diabo, nosso adversário, ele vai diante do trono de Deus acusar a mim e a você. E o diabo chegou lá diante do trono de Deus, não. A Bíblia diz que foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor e o diabo estava ali. Satanás, é assim que está na minha versão. Deus conhece, irmãos, as intenções do coração. Deus é onisciente. E Deus olha para Satanás e fala: de onde vem Satanás? Deus já sabia, Deus é onisciente. Aí Satanás responde: eu venho da terra, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Deus já sabia o que Satanás queria. Deus pergunta: por acaso tu viste o meu servo Jó? E aí olha o que Deus fala, irmãos, a respeito de Jó. Acompanha aí no capítulo 1, versículo 9. Deus vai e perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, olha o que Deus está falando, amados, a respeito de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Como é que Deus pode dizer isso de você? Como Deus falou de Jó ali, falando para Satanás. É bem difícil, né, irmãos? Ter todas essas qualidades. Mas nós, enquanto servos do Senhor, precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus, para temer a Deus e, sobretudo, nos desviar do mal. Porque Jó também era humano, mas Jó, enquanto servo de Deus, ele tinha essas qualidades, e o Senhor falou isso ali para Satanás, dando testemunho de Jó, que Jó se desviava do mal. O diabo vai diante de Deus acusar a mim e a você. Até Jesus falou isso para Pedro: olha, Pedro, o diabo pediu para se andar contigo, mas eu não permiti. Por que Jesus não permitiu? Porque Pedro ainda não estava pronto para passar pela prova. E o diabo vai diante de mim, diante de Deus, acusar a mim e a você, porque ele é acusador. Então, que possamos nos esforçar para temer a Deus e desviar do mal, sabendo que o diabo, nosso adversário, anda ao redor procurando a quem possa trabalhar. E então o diabo responde para Deus, e o diabo, em outras palavras, vai dizer assim: é muito fácil te servir na condição de Jó. Jó é rico, Jó tem muitos bens, Jó não passa aperto nenhum, Jó não passa nenhuma dificuldade, é por isso que ele te serve. Mas Deus conhecia o coração de Jó como Deus conhece o meu e o teu coração. E Deus sabia que Jó servia a Deus, que Jó era fiel, que Jó era temente, não porque ele tinha bens e riquezas, mas porque Jó tinha intimidade com Deus. Porque Jó conhecia o Deus que ele servia, e era por isso que ele se desviava do mal. Porque tentações todos nós, enquanto humanos, passamos.
mas temos um livre-arbítrio, que é o direito consciente de escolher fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa vontade. E Jó escolhia sempre fazer a vontade de Deus, por isso que ele se desviava do mal. E Deus, conhecendo o coração de Jó, Deus permitiu a Satanás. Deus falou assim: vai lá, toca em tudo quanto ele tem. E Satanás foi. Com a permissão de Deus. Naquele mesmo momento, Jó perdeu todos os seus bens. Perdeu toda a sua riqueza. E ainda perdeu os 10 filhos. E apesar de ter passado por essa situação e ter perdido tudo, a Bíblia diz que Jó, ele não pecou. Jó não blasfemou. E Jó, ele não acusou a Deus. Então, a gente aprende que o nosso temor ao Senhor, a nossa fé, não deve estar condicionada ou ter condição de ser por aquilo que Deus nos dá. A nossa fé no Senhor, o nosso temor e o nosso amor a Deus deve ser por aquilo que Deus é nas nossas vidas e por aquilo que Deus representa para nós. E a Bíblia diz, está aí no versículo 20 e no 21, e o 21 já vai dizer assim, diante dessa primeira prova, quando ele perdeu as riquezas e perdeu os filhos. E ele diz assim: olha, não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que nós teríamos, irmãos, a capacidade de falar isso diante da prova? Diante da dificuldade? Tem momentos que é tão difícil a gente ter fé, né? Tem momentos que é tão difícil a gente aceitar a vontade de Deus. Mas Jó era crente. Crente de verdade. Servo fiel do Senhor. E a Bíblia diz aí que no 21, que diante de tudo isso, e eu vou ler o texto literal para vocês, no 21 diz assim: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Tem gente que é murmurador. Por qualquer coisinha já quer ficar de mal de Deus, de mal da igreja. Já quer sair, já quer afastar porque está decepcionado. Porque acha que não merecia passar pela prova. Porque acha que não merecia a injustiça. E aí se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta dos irmãos e quer culpar todo mundo. A palavra não dá respaldo a isso. Não dá. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Todos nós. Se nós formos olhar a palavra de Deus em toda a história bíblica, todos aqueles servos de Deus, fiéis a Deus, passaram por provas, passaram por situações difíceis. Sofreram também injustiças, foram caluniados, foram acusados. E nós, eu e tu, que não é nem 10% santo igual esses, quanto mais não vai passar nessa terra, irmãos? Então, irmãos, nós observamos aqui a atitude de Jó diante da prova, diante da luta, diante daquela situação que ele enfrentou. E só era o começo. E aí quando a gente chega lá no capítulo 2, ainda aí, nós vemos novamente o segundo diálogo entre Deus e Satanás. Satanás não ficou satisfeito. Porque ele esperava que quando ele tirasse os bens de Jó, quando ele matasse os filhos de Jó, que Jó ia se desviar do Senhor. Ele achava que Jó ia acusar Deus, ele achava que Jó ia murmurar, blasfemar, e isso não aconteceu. E aí, mais uma vez, Satanás vai de novo. Está aí no capítulo 2, no versículo 1 ao 5. Narra novamente o segundo diálogo entre Deus e Satanás. E ele foi de novo. E é assim, irmãos.
nós só deixaremos de passar prova nessa terra no dia que o Senhor nos recolher. Porque até lá nós seremos provados. E o apóstolo Paulo diz isso, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. É assim que Paulo diz. E para ser aprovado, nós temos que ser provados. E o diabo foi a segunda vez diante de Deus. E aí acontece novamente a mesma situação. Vindo os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás. E Deus novamente pergunta a Satanás: de onde vem Satanás? Eu venho da terra, de rodear a terra e passear por ela. E Deus novamente pergunta a Satanás: por acaso tu viste o meu servo Jó? Aí Satanás: eu vi. E aí Deus fala assim: ninguém há na terra semelhante a ele, homem fiel temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás vai e responde. Olha a ousadia de Satanás falando para Deus: pedra por pedra, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porque ele não estava satisfeito, ele já tinha tirado tudo de Jó. E aí Deus vai lá e falou assim: vai lá, toca na saúde dele, mas poupa-lhe a vida. E a Bíblia diz que Satanás foi e tocou na saúde de Jó. E Jó adoeceu ali de uma chaga maligna. E a Bíblia diz que ele pegou um caco de telha para se raspar. E apesar disso, mesmo estando nessa situação, Jó com o corpo todo ferido, cheio de chaga, já numa situação de escassez, Jó confiou no Senhor. Jó continuou sendo temente ao Senhor. E ali, irmãos, ele estava numa situação tão difícil que a mulher dele já estava muito desesperada. Imagine que aquela mulher fosse hoje a Ana, né? Cheia de posses, de servos, e de repente fica sem nada. E até os filhos que eram que ela mais amava, ela perdeu. E de repente ela vê o marido dela, que era um homem de posição, um homem que tinha muitos bens, muita riqueza, e ela vê aquele homem prostrado na cinza, se raspando com o caco de telha, cheio de chaga. Quem de nós, irmãos, que suportou uma situação dessa, vê alguém que a gente ama nessa situação? E aquela mulher, eu creio que chegou num momento de desespero tão grande que ela olhou para Jó. E está aí no 2, capítulo 10, no versículo 10, ela vai dizer assim, no versículo 9, aí então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela, no coração dela, ela pensou: melhor esse homem morrer do que viver nesse estado. E a gente entende que isso é um momento de desespero. A gente entende que aquela mulher ela estava sofrendo, ela estava enfrentando a escassez, ela estava enfrentando o luto. E aí veio a enfermidade para completar. E ela só observando, ela não, até esse momento a mulher de Jó não aparecia na história. Mas nesse momento, quando ela aparece, a gente observa o desespero dela quando ela fala essas palavras. Imagina vocês, aquela mulher também era cristã, ela convivia com Jó. Ela era casada com Jó, ela era mãe dos filhos dele. Ela via quando Jó ia fazer os sacrifícios, ela via quando Jó ia adorar a Deus. Eu creio que ela participava de todos esses rituais. Mas aquela mulher, ela não tinha a mesma fé que Jó. Ela não tinha o mesmo temor. E a gente vê o desespero dela nessa situação. E o que é mais bonito nessa história é a resposta de Jó. Irmãos, é muito difícil alguém ter fé como Jó para enfrentar toda essa situação e continuar fiel ao Senhor. E Jó respondeu àquela mulher, e está aí no 10, mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus olhos. Interessante é que tem crente que só quer receber o bem. O povo do mundo só quer as bênçãos.
A gente, enquanto cristão, tantas pessoas vêm até nós, ora por mim. Chega às vezes chorando, angustiado, ora que por mim que eu estou precisando. E a gente ora e clama. E nós sabemos que quando clamamos, o nosso Deus ouve. E é promessa dele que ele é presente no momento da angústia. Está lá no Salmo 46. E Deus traz o refrigério. Deus traz a resposta. Mas só quer receber o bem de Deus. Não quer compromisso e não quer passar pela prova. E Jó foi muito claro na sua colocação: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Imagina, irmãos, se a gente não passasse prova, não passasse luta, será que estaríamos aqui nessa noite? Se nós não precisássemos tanto de Deus, nós estaríamos aqui nessa noite? Porque de fato nós somos dependentes de Deus. Nós sabemos que nada temos, que nada é nosso, que tudo é do Pai. Esse ar que a gente respira tão livremente e às vezes nem se dá conta, é de Deus, não é nosso. É de Deus, não é nosso. A gente acorda de manhã, abre o olho, coloca os pés no chão, porque Deus é bom, porque Deus nos dá saúde. Nada é nosso nessa terra, tudo é do Pai. E Jó era dependente de Deus. Ele tinha bens, ele tinha riquezas, mas ele era dependente de Deus. E ele sabia que Deus tanto dava a bênção, quando Deus também permitia o sofrimento, quando Deus também permitia a aflição. O que muda e o que faz toda a diferença nessa situação, sabe o que é, irmãos? É que Jó, ele era íntimo de Deus. Aleluia, Jesus. Ele tinha um relacionamento com Deus. E ele tinha plena convicção de que Deus estava vendo aquela situação. Ele tinha plena convicção de que Deus tinha o controle da vida dele na palma da mão. E Jó entra naquele estado de prostração. E aí ele tinha muitos amigos, tinha muita amizade, mas entre todos os amigos dele vieram 3 ali para consolar. E aquela situação que Jó enfrentou foi assim uma situação que chocou todo mundo daquela região que conhecia Jó. Porque ele era um dos homens mais ricos, ou mais rico daquela região. E todo mundo ficou sabendo da prova de Jó. E ali vieram 3 amigos e sentaram com ele ali na cinza e foram consolar Jó. E aí do capítulo 3 até o 38, a Bíblia narra de forma muito clara os diálogos que esses amigos ali tiveram, né? A conversa deles. E aí Jó conversando ali com aqueles amigos dele, e ele sempre dizia, né? Ele sempre dava razão a Deus. E os amigos debatiam e não tinham opinião para outro. Mas o que chama a atenção em tudo isso era que Jó, ele não se desviou do seu propósito de servir a Deus. Ele não deixou de adorar a Deus. Ele não deixou de confiar em Deus. Nós temos confiado no Senhor, irmãos, diante das situações que a gente tem enfrentado, diante das lutas, diante da dificuldade, em quem nós temos posto a nossa confiança. Imagina se a confiança de Jó estivesse nas riquezas que ele tinha. Naquele tanto de boi, de camelo, de ovelha que ele tinha. O que teria acontecido a Jó? Mas ele perdeu tudo isso e ele ficou tranquilo. Porque ele sabia que no céu há um Deus vivo que tem cuidado de nós. Glória a Deus, aleluia. E ali chega no capítulo 5, lá no versículo 18, ele faz um dos amigos de Jó. Ele vai dizer uma coisa e ele diz assim: Deus faz a chaga, ele mesmo a limpa, ele fere e as suas mãos curam. Olha que coisa interessante isso. Bem naquele momento que Jó estava passando, um corpo cheio de chagas, cheio de ferida. E esse amigo dele, chamado Elifaz, diz assim: olha, não sei porque tu está passando por isso. Eu acho que tu pegou aí em alguma coisa. Mas eu sei que Deus, ele faz a chaga, ele mesmo limpa. Ele faz a ferida, mas as suas mãos curam. Amados, quando Deus faz a ferida na nossa vida, e o abrir a ferida que eu estou falando é quando Deus permite mesmo a situação difícil, permite que a gente passe pela escassez, pelo luto,
pela enfermidade, pela acusação, pela crítica, porque tudo isso são situações que ferem, que machucam, e é como uma ferida mesmo aberta que sangra. E quando Deus ele permite a ferida, Deus não se preocupa não, se a ferida é grande, se é funda, se vai sangrar, se vai doer, se vai machucar, se vai lhe prostrar. Deus tão somente ele permite a luta. E sabe por quê, amados? Porque ele está no controle. Glória a Deus. Nada foge ao controle de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor nesta terra são como chamas de fogo, que vê tudo. E é por isso que Deus permite a ferida, porque Ele tem todo o poder para curar, Ele tem todo o poder para fechar. Ele permite a prova, mas Ele também nos tira da prova. Ele permite a luta, mas com a luta também Ele nos dá o escape para enfrentar e para vencer essa luta. Todos os homens que foram chamados por Deus, propósito, todos os homens que foram chamados por Deus para uma obra, enfrentaram situações difíceis. E a gente podia citar muitos deles, podia citar Davi, podia citar Jesus que morreu naquela cruz. E eu chamo a atenção de vocês para a situação de José. José é um menino novo, 17 anos. E ele estava ali com sua família, né, apacentando suas ovelhas. De repente, José é vendido como escravo, é levado para uma terra estranha. Depois foi acusado, foi preso injustamente, ficou ali na prisão. Mas apesar de passar por toda essa situação difícil, José nunca negou a sua fé. Apesar de estar numa terra estranha, num país idólatra, José continuou fiel ao Senhor. Imagina vocês, naquele momento que José ali, ele foi vendido como escravo, alguém dissesse assim, olha, tu está indo para lá porque tu vai ser governador daquela terra. Ele ia vir, né? E a gente também. Porque ele não tinha herança para receber, ele não tinha nem parente naquele lugar. Mas os caminhos do Senhor são insondáveis. E tudo Deus faz com um propósito. E esse tempo que José passou ali no Egito, primeiro como escravo daquela casa, depois naquela prisão, foi um período de aprendizado, foi um período de preparo. Porque enquanto José estava ali, ele sendo escravo, ele aprendeu a língua, ele aprendeu os costumes, ele aprendeu a escrita, ele aprendeu como aquela terra funcionava. Ele foi para a prisão, ele viu a realidade daquela prisão, ele teve contato com as pessoas daquela nação. E Deus o estava preparando para uma grande obra. Foi fácil para José? Não foi. Foi fácil para Jó? Não foi. A diferença está em que todos esses homens que a Bíblia cita, eles continuaram fiel ao Senhor. E é o mesmo princípio. Deus abre a ferida e ele fecha a ferida. Imagina a tristeza de José quando ele foi arrancado brutalmente ali da sua terra, do meio do seu povo, e levado para aquela terra. Foi fácil? A Bíblia não diz. Mas a gente sabe que foi sofrido. Mas a diferença está que José continuou fiel ao Senhor. Foi fácil para Daniel? Foi fácil para Sadraque, Mesaque, Abednego? Foi fácil para Davi, do momento que ele foi ungido rei, até o momento que ele assumiu o reino da terra de Israel? Então a gente observa, amados, que Deus permite o sofrimento. Deus permite as situações difíceis na nossa vida, mesmo a gente não tendo culpa, mesmo a gente sendo inocente. Deus permite. O que a gente precisa é confiar, mesmo sem entender. E a gente precisa crer e saber. A luta vai passar. A dificuldade vai passar. Há um Deus vivo no céu que tem o controle da nossa vida na palma de sua mão. Ele está contemplando. No momento certo ele vai agir. Então o segredo está em a gente confiar. E ali a gente observa, mas que Jó,
Ele foi provado em todas as áreas da vida dele. Jó foi provado. Imagina ali que primeiro ele perdeu seus bens. Se ele perdeu seus bens, ele passou pela escassez. A Bíblia não diz, mas talvez tenha faltado alimento na casa de Jó. Talvez aqueles servos que ele tinha foram embora, porque eles não tinham mais como receber. E na nossa vida não é diferente. Às vezes também a gente passa pela escassez, passa pela necessidade de algo. Contudo, há um Deus no céu que provê. Aleluia, glória. Há um Deus no céu que nos vê. Há um Deus que vem em nosso socorro quando nós clamamos. Jó também, ele perdeu os 10 filhos. E ele enfrentou o luto. Oh, irmãos, quem já passou por isso sabe. É a hora mais difícil da vida da gente. É a hora mais difícil, minha, que a gente fala assim, meu Deus, como é difícil aceitar a tua vontade. Porque corta na cara e dói. E Jó enfrentou o luto. Que Deus permite. Deus permite. E a gente sabe que aqui nessa terra nós vamos passar por isso. Mas ainda assim, a gente precisa confiar. Ainda assim, a gente precisa crer. Ainda assim, a gente precisa adorar. Porque quando a gente adora a Deus, quando a gente confia, Deus traz um refrigério no mar. Deus traz também a estratégia para a gente enfrentar a situação. E Deus também traz o consolo, traz o conforto para os nossos corações. João 13,7 é uma palavra que sempre fica martelando na minha mente. Direto. Porque olha que a gente passa luta nessa terra. E aí João 13,7 diz assim, olha, o que eu faço hoje tu não entende. Mas depois eu entendi. Guarda essa palavra no seu coração. Eu não sei qual é hoje a luta, a dificuldade que você está enfrentando, Andarai, como. O que Deus faz hoje tu não entende. Mas lá na frente tu vai ver que foi necessário, que foi para cumprir o propósito de Deus. Está doendo agora, mas vai passar. Vai passar. Jó também foi acusado pelos seus amigos. Os amigos dele. E está aí no versículo, no capítulo 4, no 8 e no 9. E os amigos dizem assim, olha, deve ter algum pecado aí, porque Deus só prova quando a pessoa tem pecado. E já não tinha. E as pessoas no mundo pensam assim. E quantas vezes as pessoas olham para nós também, nos acusam, sem conhecer a nossa realidade, palavras que machucam, que ferem. Mas há um Deus vivo no céu que nos vê. Essa palavra que o irmão Evanilson pregou aqui mais cedo, eu já preguei também essa palavra. Nada está oculto aos olhos de Deus, né, irmãos? Estava ali Miriam e Arão falando de Moisés, e a Bíblia diz assim, e Deus viu. Moisés não viu, mas Deus viu. Deus vê e julga. Então não precisa se justificar quando tu é acusado. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então deixa Deus agir. E Jó também ele perdeu a saúde. Ele enfrentou a enfermidade. Qual é a sua atitude diante disso? Há um Deus no céu que cura. E Jó não procurou médico. Ele enfrentou aquela situação, confiando que Deus ia fazer algo na vida dele. E apesar de ele ter enfrentado todas essas situações, de ter sido provado em todas as áreas da sua vida, Jó continuou confiando. E isso nos mostra, sabe o que, irmãos? Que a nossa atitude diante da dificuldade, a nossa atitude diante do sofrimento, a nossa atitude diante da necessidade faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque o sofrimento, ela é uma faca de dois gumes. Vocês já pensaram nisso? Por um lado, Deus usa o sofrimento
para tirar o melhor de nós, né? Aprimorando a nossa vida. Por outro lado, o diabo ele usa esse mesmo sofrimento para também extrair o pior de nós. E pode observar, irmãos, eu falo sempre isso, que eu penso e observo muito. As pessoas que passam muita luta, muita dificuldade, muito problema, tem duas vertentes distintas de natureza. Uma, ou ela se torna mais humilde e mais grata ao Senhor, se tornando mais dependente do Senhor. Ou ela se torna uma pessoa amarga, endurecida, que não se condói mais de nada nem de ninguém. Observe, cara. O coração do servo, meu amigo, quando passa luta, quando passa problema, ele se ajoelha, ele se prostra, ele se torna mais temente, ele se torna mais dependente, Bárbara. Mas a pessoa que se acha injustiçada, ela se torna mais dura, mais amarga e mais rancorosa. Porque só quer receber de Deus o bem. Amados, vamos dar lugar ao Senhor. Pedir que o Senhor, dia após dia, visite as áreas desertas da nossa vida. E nos tornarmos mesmo dependentes de Deus. Porque é isso que nós somos, amados, dependentes de Deus. Vocês já pensaram qual é o propósito do sofrimento? Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, nada nenhum. Um dos propósitos do sofrimento é glorificar a Deus. Olha o que Jesus passou, irmãos. Aí a gente olha para a situação de Jesus. Judas traiu Jesus ali, né, com um beijo. Jesus foi entregue ali aos homens. E ali Jesus, ele foi açoitado, foi despido de suas vestes, teve que carregar aquela cruz, foi crucificado. Naquela cruz ele teve sede, foi lá e beber um pão com vinagre, deram para ele, ou um vinho fraco. E Jesus morreu naquela cruz. E Deus lá do céu contemplando. Mas o nome do Senhor foi glorificado. E por esse sofrimento de Cristo na cruz estamos aqui hoje, eu e você. E assim podemos ter acesso à salvação do povo. Então o sofrimento também é para glorificar a Deus. O sofrimento também, ele nos ensina a sermos mais dependentes de Deus. Quando a gente passa uma noite sem dormir, tem gente que toma até um remédio para dormir e não dorme. A gente sabe que só Deus pode dar o sono. Porque Deus é que faz a nossa mente repousar. É Deus que faz a nossa alma serenar. Você pode ter um quarto com ar-condicionado, um colchão bom, uma cama boa. Mas se Deus não lhe der o sono, você não dorme. Então o sofrimento ele nos ensina a sermos dependentes. Sabendo que é o Deus vivo no céu que pode todas as coisas. Eu convido os irmãos a abrir a palavra aí, livro de Romanos, rapidinho para a gente ler. Eu estava pensando, né, o sofrimento também, sabe para que mais que o sofrimento serve, irmãos? Para produzir frutos. Aleluia, Jesus. E a palavra, ela está sempre nos ensinando sobre frutos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Pela árvore se conhecerei frutos. E o sofrimento, ele serve também para produzir frutos na nossa vida. E aí, olha aí o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 3. Sofrimento também é sinônimo de tribulação. E diz assim: e não somente isto. Não somente isso, mas também nos glorificamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Amém? Uma coisa linda, né? O apóstolo Paulo falando aqui em Romanos. O sofrimento ele produz frutos, irmãos. O sofrimento ele produz paciência.
Salmista Davi, lá no Salmo 40, ele vai dizer o quê? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem esperado com paciência no Senhor? Porque tem gente que é impulsivo, imediatista, quer tudo para logo, quer tudo para agora. E acha que Deus trabalha no seu tempo. Amados, na prova a gente precisa ter paciência. Porque Deus faz no tempo dele. Na prova também a gente precisa ter perseverança. E o sofrimento ele produz perseverança. Você vai desistir ou vai lutar? Imagina ali Caleb, aí eu estava refletindo sobre isso. Imagina Caleb. Caleb foi espiar a terra prometida, junto com Josué e mais 10 espias. Caleb tinha 45 anos, era novo, forte, né? 45 anos, naquele tempo era um menino, eles viviam 200 anos. E a Bíblia diz que quando Caleb voltou, Caleb incentivou: a terra é boa, a terra produz leite e mel, e nós vamos conquistar a terra porque Deus é conosco, os outros esmoreceram. Mas Caleb, que era confiante no agir de Deus, confiante de que ele ia alcançar a bênção de Deus, chegou lá com Moisés: olha, Moisés, quando eu vi a terra lá, eu vi uma campina. E é uma terra boa para pasto, para criar gado. Tu sabe que o meu povo é um povo do pasto. E quando nós entrarmos lá, naquela terra, que a gente conquistar, tu me dá aquela terra de herança, a minha família. E Moisés falou: eu dou. E a Bíblia diz que o povo de Israel peregrinou ali 40 anos no deserto. E 40 anos Caleb guardou esta promessa. E aí, de fato, a terra prometida foi conquistada. Tem gente aqui esperando muito tempo também por uma promessa de Deus. Esperando também o cumprimento de uma profecia. Esperando o cumprimento de uma oração. Mas Deus está dizendo assim nessa noite: ó, o tempo não passou, não. Está no controle dele. Aleluia, Jesus. E Caleb ali, quando aquela terra foi conquistada, ele chegou lá para Josué: olha, Josué, tu lembra? 45 anos tinha ele. 40 anos se passaram. E eu estou tão firme como naquele dia para receber essa promessa. E a Bíblia diz: e perseverou Caleb. 40 anos andando no deserto, 40 anos sofrendo, né? Os efeitos ali daquela peregrinação. E Caleb continuou perseverando naquela promessa. E ele alcançou. Então o sofrimento ele produz também a perseverança naquele que confia em Deus. De saber, eu tenho uma promessa, eu vou alcançar porque Deus é fiel. E isso é um dos frutos do sofrimento. O sofrimento também produz conhecimento. A Bíblia diz que uma noite traz conhecimento à outra noite. Porque a gente não cansa de aprender nessa terra. A gente não para, o nosso aprendizado aqui é constante. E cada dia a palavra nos ensina uma coisa nova. E cada dia Deus fala conosco de forma diferente. Então o sofrimento ele produz conhecimento, ele produz alegria. Sabe por quê? Porque quando a gente entende o propósito de Deus, a gente glorifica o Senhor. E se alegra com aquilo que Deus faz e sabe: olha, foi necessário. Eu tinha que ter passado por isso. Eu tinha que ter enfrentado essa situação para chegar aqui. E o conhecimento também ele produz maturidade. Se tu está passando pela prova e essa prova não está produzindo fruto, tem uma coisa errada. Procura ver o que está acontecendo. Porque nós aprendemos com as dificuldades. Nós aprendemos com as situações difíceis. E em tudo isso nós glorificamos o Senhor. Porque o Senhor ele não nos desampara. E Jó ele era tão confiante que ele ia vencer essa prova
Ele tinha tanta certeza que ele ia vencer, que Deus estava no controle, que ele ia enfrentar aquilo ali, que ele ia sair daquela situação, que ele escreveu lá no 19:25. Está aí. Jó 19:25, os irmãos podem acompanhar. E olha o que Jó está dizendo. Diante daquela luta, uma pessoa que estava ali sentada, se raspando com o carro de telha, passando pela escassez, passando pelo luto, sendo criticado, sendo acusado, mas ele tinha uma certeza na vida dele. E lá no 19:25 ele afirma assim, Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará na vida. Em outras palavras, Jó estava dizendo assim, Andréia, eu sei que Deus está vivo e que Ele vai fazer algo por mim. Eu sei, Sofia, que Deus está vivo, que Ele vai fazer algo na sua vida. Porque Deus é um Deus vivo. E Jó, ele faz essa afirmação. Eu sei. E ele fala dele, da pessoa dele, da experiência dele, do conhecimento dele. Era uma convicção que ele tinha. Eu sei que o meu Redentor vive. E observe como ele se refere a Deus. Meu Redentor. O meu Salvador. Meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, eu sei que Ele está vivo. Aleluia. Oh, Jarai, Deus está me dizendo aqui, irmãos, que tem muita gente que não tem essa convicção, que tem pessoas aqui que não provaram ainda dessa fé. Mas guarda essa certeza no seu coração que Deus está vivo. Deus está vivo. E Ele está vendo a minha e a tua situação. E Ele vem em nosso socorro quando nós amamos. Ele vem em nosso socorro quando nós buscamos. A palavra de Deus afirma: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca o Senhor para aquilo que tu precisa. Fale para o Senhor quais são as tuas dificuldades, as tuas necessidades. Deus ama ouvir a tua voz. Aleluia, Deus. Espírito Santo. Isaías 59:1 vai dizer assim, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Aí vem só a condição, olha o que Isaías diz. Mas as vossas iniquidades, ou os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O que nos afasta de Deus é o pecado. Não é a luta, não é a prova, não é a dificuldade. O que nos afasta de Deus é o pecado. Porque quem tem o coração quebrantado, quando está na luta, quando está na prova, se torna mais dependente de Deus. Mas quem está em pecado se afasta de Deus. E Isaías diz claramente que as vossas iniquidades ou os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, se nós buscarmos, se nós dermos lugar, Deus vem em nosso socorro. Porque os seus ouvidos não estão agravados para não nos ouvir, e nem a sua mão encolhida para não nos abençoar. Amados, a palavra de Deus diz assim, olha, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é agora, é no momento que você precisa, galardoador daqueles que o buscam. E galardoar é abençoar. Deus é abençoador daqueles que o buscam. E ninguém que busca o Senhor fica sem resposta. E com tudo isso, sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Deus pode restituir tudo aquilo que você perdeu. Eu falei para você, Jó perdeu as riquezas, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a saúde. Eu não sei o que foi que tu perdeu, mas eu quero te dizer nesta noite, Deus pode restituir o que você perdeu. Fala para o teu irmão que está aí do teu lado. Deus pode restituir o que você perdeu.
Profetiza na vida dele que Deus vai restituir o que você perdeu. Porque Deus é poderoso para fazer. Aleluia, Deus. Está aí, ó, no versículo 33, 26. A folha está falando. 33, 26 vai dizer assim, ó, do livro de Jó. Deveras orarás a Deus, que lhe será propício. Ele, com júbilo, verá a face de Deus. E olha o que diz aí, ó. E este lhe restituirá, irmãos, a sua justiça. Palavras do Senhor, irmãos. Eliú aqui falando para Jó, ele diz que se orar e se buscar, Deus vai restituir a sua justiça. Se você orar, se você clamar, Deus vai restituir o que você perdeu. E aí depois, né, nós chegamos aí no 42. E quando Jó vence aquela prova, aí ele fala lá no 42, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Aleluia. E a gente vê, irmãos, que Deus virou. Aí você pode ler no 42, 10, que vai dizer assim, olha, Deus virou o cativeiro de Jó. Sabe o que é virar? É como se Deus pegasse fora, desse um giro de 360 graus na vida dele. E Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou a realidade de Jó. Deus transformou a situação de Jó. Deus restituiu na vida de Jó tudo aquilo que Jó tinha perdido. Primeiro ele teve a sua saúde restaurada. Depois Deus restituiu a riqueza de Jó, dando a ele em dobro de tudo aquilo que ele tinha. Deus é bem-vindo. E Ele faz de uma forma que nós não pensamos, que nós não esperamos. Porque Ele tem o jeito dele de fazer. E ainda com aquela mesma mulher, aquela mesma que estava desesperada, Deus deu a Jó 10 filhos. 7 filhos e 3 filhos. E Deus honrou Jó de tal forma que a Bíblia diz que em toda aquela região não havia moças tão bonitas como as filhas de Jó. E a Bíblia cita o nome delas, Jerima, Késia e Querem-Abuque. Porque Deus, quando faz, Ele faz de forma sacudida e recalcada. Porque Deus faz o melhor, irmãos. E quando a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, nós vemos isso se cumprir aqui na vida de Jó. Está aí no 42, 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Se você confiar. E é tudo condicional. O sim quer dizer condição. Se você confiar, se você orar, se você buscar, se você dar lugar, Deus vai restituir em dobro na sua vida que você vê. E essa palavra, amados, é fiel e verdadeira. O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos 8, 28, a maioria aqui sabe de qual. O que está escrito em Romanos 8, 28?